Boa noite, pessoal. Estamos na live número 204. Hoje, como é sexta-feira, vou fazer uma live curtinha aí para não tomar o tempo de vocês também, mas quero passar uma mensagem para vocês. O porquê dos problemas. Eu mencionei no Stories porque os lobos da vida, que são os problemas, às vezes nos pressionam. Por que isso acontece? Qual que é o sentido disso? Vamos lá. Olha só, vou contar uma história para vocês que eu ouvi há muito tempo. Uma história bem interessante a respeito desses problemas, a respeito desses lobos que nos pressionam às vezes para tomar alguma atitude na vida. Olha só, havia um médico muito religioso que morava na Suíça, em um lugar que fazia muito frio, nevava muito e era longe de um vilarejo local. Ele morava com seu filho em uma casinha de madeira. Sua mulher havia falecido há aproximadamente 2 anos. Certo dia, bateu alguém na porta dele pedindo ajuda para que ele fosse ajudar uma criança que estava com uma febre muito alta. Porém, era nesse vilarejo bem distante de onde ele morava. E ele pensou assim: olha, senhor, eu não tenho com quem deixar o meu filho, mas eu vou ir igual. Eu vou fazer uma oração aqui, vou deixar o meu filho nas mãos de Deus, para que Deus tome conta do meu filho, enquanto eu vou ajudar essa criança que está com febre alta nesse vilarejo. Sem pensar 2 vezes, depois de ter feito a oração, deixado nas mãos de Deus a criança, ele pegou o seu trenó, seus cachorros e foi em direção ao vilarejo. Chegando ao vilarejo, ele entrou dentro do quarto onde estava a criança febril. Ele conseguiu diagnosticar a doença da criança em tempo e conseguiu fazer a febre baixar da criança. Resolvido isso, ele voltou, ele veio em direção à sua casa. Já estava ficando tarde, então ele resolveu pegar um atalho e ele adentrou dentro de uma floresta. Ao entrar dentro da floresta, ele escutou ameaçadores uivos de lobos selvagens e começou a acelerar o trenó. Quando ele estava acelerando o trenó, apareceu 2 lobos por detrás de uma árvore e começou a segui-lo. E ele gritou para os cachorros para irem muito mais rápido. Quando ele acelerou mais lobos apareceram. Esse homem ficou assustado, preocupado e começou a se lamentar. E disse: Deus, eu acabei de salvar uma criança, por que mandou esses lobos aqui? Eu não mereço isso. Para que isso? Acabei de salvar uma criança e agora esses lobos estão querendo me matar. Estão me seguindo, vão matar meus cachorros. Começou a se lamentar, começou a murmurar. Acelerou muito mais os cachorros, colocou em velocidade máxima o seu trenó com os cachorros. Quando ele conseguiu sair da floresta, ele conseguiu escapar dos lobos. E quando ele olhou mais adiante, ele viu sua casa em chamas. Sua casa estava pegando fogo. Ele conseguiu chegar muito rápido. Só deu tempo de ele salvar o único filho dele. E a casa desabou. Olha só. Às vezes, Deus manda lobos atrás de você para que você ande mais depressa, para que você tome atitudes, corra mais. Ou seja, nessa história que eu acabei de contar, Deus havia mandado os lobos atrás desse senhor, atrás desse médico, para que ele acelerasse o passo, para que conseguisse resgatar e salvar o seu filho. Só foi o tempo de ele tirar o filho dentro de casa, que estava em chamas a casa, pois havia uma vela que acabou virando e pegou na cortina e o fogo estava se espalhando muito rápido. Só deu tempo de ele entrar na casa e salvar o filho dele, e a casa desabou. Talvez você hoje está passando por problemas que estão te atordoando, que estão fazendo você mudar de atitude, mudar de rota, acelerar o passo. E talvez você fique reclamando, como esse médico, como essa história que eu contei. Ele estava reclamando porque tinha um monte de lobo seguindo ele dentro da floresta, mas foi para apressar o passo dele, para ele conseguir salvar o único filho dele, pois a casa tinha pegado fogo e quando ele salvou o garoto, a casa desabou. Às vezes Deus manda lobos, problemas, para que nós mude de rota, para que nós acelere o passo, para que a gente tome uma atitude.
E a moral dessa história é que as mudanças são inevitáveis. É a única certeza que temos. Mudanças sempre ocorrem. E quantas vezes a gente enxerga o problema numa perspectiva na qual a gente fica reclamando, na qual a gente fica apavorado, mas talvez você fez alguma oração, talvez você pediu a Deus que salvasse a sua vida, talvez você pediu a Deus que protegesse a sua família. Então, como essa história que eu contei para vocês, que é uma metáfora, ela faz muito sentido. O homem estava voltando depois de salvar uma criança, ele estava voltando, os lobos começaram a seguir ele começou a acelerar o seu trenó, e ele começou a reclamar e murmurar: Deus, por que está mandando esses lobos atrás de mim? Acabei de salvar uma criança, por que isso? Eu não mereço isso, eu só faço bem. Mas foi somente assim que ele acelerou o trenó. E quando ele avistou a casa dele, estava em chamas, pois ele esqueceu uma vela acesa que virou, acabou pegando fogo na cortina e a casa estava em chamas. Só deu tempo de ele salvar o seu filho e a casa desabou. Então a mensagem de hoje é muito simples. Às vezes Deus manda lobos, permite que lobos corram atrás de nós, problemas, para que a gente mude de atitude, para que a gente alcance uma nova rota, para que a gente acelere o passo e talvez salve alguém. Talvez nos salve também. Então, na verdade, a gente tem que olhar os problemas com uma outra perspectiva. Nem tudo é problema. Às vezes é salvação. Às vezes, só um problema faz você tomar uma nova atitude. E às vezes, só no problema você vai ter aquele insight de mudar de vida. Talvez só com aquele problema você vai pegar um insight muito poderoso que pode mudar toda a sua trajetória e as pessoas que convivem com você. Essa é a mensagem de hoje. As mudanças são inevitáveis. As mudanças são as coisas mais certas que acontecem na nossa vida. Então nem tudo é problema. Então ao invés de a gente reclamar, é a gente começar a pensar no que pedimos para Deus. É começar a refletir, o que eu pedi para Deus? Será que esse problema que está como um lobo uivando perto de mim, ele não quer me levar para uma direção? Ele não quer me acelerar para que talvez eu salve outra vida? Será que esse problema não quer me mostrar algo que eu não estou conseguindo ver? E perceba que às vezes a gente só consegue enxergar quando a gente está no meio do problema, quando a gente está no meio do furacão. É quando a gente está no deserto que a gente começa a prestar atenção. Porque geralmente a gente presta atenção com os olhos naturais. E com os olhos naturais a gente não vê muito além. Mas com os olhos da mente, a gente consegue ver muito mais além. Mas perceba que geralmente é no deserto, é nos problemas, é quando o lobo está correndo atrás de nós, é que a gente começa a ter uma nova perspectiva. Assim como a história que eu contei. O médico então, depois de ter vivenciado e experimentado isso, agradeceu a Deus por ter permitido aqueles lobos correrem atrás dele. Porque se esses lobos não tivessem corrido atrás deles, ele teria perdido o filho. Essa é a mensagem de hoje, gente. É a gente olhar talvez para os problemas. Tem problemas que a gente plantou e a gente está colhendo. E tem problemas que surgem nas nossas vidas. São desafios do dia a dia. Mas esses desafios estão empurrando nós para nós enxergar algo. Ou talvez para nós vivenciar um pedido que fizemos a Deus. Essa é a mensagem de hoje. É isso que eu quero que você entenda. Talvez tudo que está acontecendo ao nosso redor é para nosso bem. Como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Assistam novamente essa live. Se fizer sentido para vocês, dá um like, compartilha, comenta, manda uma pergunta, faço questão de ajudá-los. E lembrando, pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Então não se assuste com os problemas, não se assuste com os lobos uivando perto de você. Talvez é para você mudar de rota, talvez é para você acelerar o passo, tomar uma atitude que sem o problema você não tomaria. E só assim você vai alcançar o pedido que você fez a Deus. Porque às vezes a gente fica no conforto e a gente não se move. E o conforto, ele deixa nós parados. E o problema faz nós acelerar. Quando a água bate na bunda, como diz um velho ditado, quando a água bate na bunda, a gente acelera, a gente faz alguma coisa. E a vida é movimento, emoção é movimento. E às vezes para nós se movimentar mais rápido,
Deus permite que os lobos corram atrás de nós, para que as mudanças aconteçam, para que nós possamos tomar uma nova atitude. É só assim, porque quando está tudo confortável, a gente esquece de agradecer, a gente esquece de fazer o que tem que ser feito, e quando a gente está no meio do caos, a gente acelera o passo e pode salvar vidas. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, a live de hoje é curtinha, sexta-feira. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de sexta-feira, né? Estamos chegando perto da meia-noite e que amanhã, se Deus permitir, a gente possa fazer um ótimo dia. Eu vou ficando por aqui e até amanhã.